Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no Em Pauta, o nosso canal de teologia reformada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. Quem é Deus? Como ele se relaciona com o homem? Você já ouviu falar sobre a palavra de Deus? Então não saia daí, porque hoje nós temos muita coisa para falar. Você já ouviu falar em Deus? Então, deixa eu falar só uma coisa para você. No mundo, 2,3% da população não acredita em Deus. Não acredita que existe um Criador, que existe um Deus. E no Brasil, aqui onde a gente vive, tem 1% que não acredita. 1% da população brasileira não acredita em Deus. 2% da população brasileira, ela não sabe responder a essa pergunta. Ela não sabe se acredita ou se não acredita. E apenas 97% da população, sim, acreditam que existe um Deus. Mas há um número bem menor de pessoas que creem de fato em Deus. E você, crê em Deus? Acredita que existe um Deus? Será que você consegue se relacionar com esse Deus? Será que você consegue ver as manifestações desse Deus? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre esse Deus. Como ele se manifesta com as suas vontades. Como ele se manifesta ao homem, como que ele faz para falar ao homem. Será que você tem dúvida disso? Como que Deus faz para falar com o homem? Então não saia daí. Mas primeiro eu queria te pedir, curta o nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, dê lá um comentário, diga se você gostou, se você não gostou. Isso vai ajudar a gente a melhorar e ajudar a gente a propagar um pouco mais a palavra do Senhor. Então, para você entender um pouco sobre Deus, eu tenho que falar para você sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje que nós temos é a Bíblia Sagrada, aquilo que foi escrito durante vários e vários anos. Essa nós chamamos de palavra de Deus. E por que nós chamamos de palavra de Deus? Porque o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus? Você deve ter ficado agora com essa pergunta. Inspirada por Deus, na tradução do grego, quer dizer sopro, quer dizer aquilo que vem no ouvido, aquilo que é falado ao nosso ouvido. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus porque os seus autores, no ato de escrever a Bíblia, eles foram direcionados por Deus. Deus usou a instrumentalidade de cada um das pessoas que escreveram a Bíblia. Porém, aquilo que foi escrito era aquilo que Deus queria manifestar ao homem. Por isso que nós temos essa certeza que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele não estava falando dos seus próprios escritos ainda, porque ele ainda nem sabia que seus próprios escritos iriam fazer parte do livro sagrado. Ele falava daquilo que ele também lia, daquilo que Deus estava falando ao coração dele. A Bíblia ela não é um livro informativo como um jornal, como uma revista. Ela não tem data de validade. A Bíblia ela serve sim como edificação, como instrução. A Bíblia ela tem algumas funções importantes para aqueles que creem em Deus. A primeira função dela é a revelação. Deus se revela ao homem através da tua palavra. Mas também a tua palavra serve para ensino, serve para repreender, serve para nos admoestar, serve para nos corrigir sempre que nós estivermos andando de forma errada, de forma incorreta, que nós estivermos fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós conseguimos toda essa compreensão e esse ensino através da tua palavra, através da Bíblia. Então, sabendo da tua palavra, sabendo dessa revelação, nós partimos de uma afirmação que a Bíblia nos traz,
que Deus existe. E ela não quer provar a existência de Deus. Ela simplesmente faz essa afirmação. E através dessa afirmação, nós precisamos usar uma coisa que a Bíblia chama de fé. Para a gente compreender sobre a existência de Deus, para a gente entender sobre a existência de Deus, nós precisamos ter fé. E a Bíblia vai dizer que fé é a certeza absoluta, a confiança nas coisas que não se pode ver. E aí vai vir uma pergunta agora ao nosso coração. Quem criou Deus? Qual foi a origem de Deus? A Bíblia vai dizer que no princípio Ele criou todas as coisas. Então, se Ele criou todas as coisas e antes de existir todas as coisas, Ele já existia, Deus não tem origem. Deus é a origem, Ele é infinito. Ele não tem início e Ele não tem fim. Deus sempre existiu e esse é um dos seus atributos, a sua infinitude. Nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Deus não. Nós estamos sujeitos ao início da humanidade, ao início, à criação. Deus não. Deus não tem origem. Deus é a origem. Todas as coisas partem dele. E como que é Deus? Agora começa a ficar um pouco mais complexo, né? Porque agora o interesse nosso é saber quem é Deus, como que ele é. E essa pergunta, ela tem uma resposta muito complexa, porque se você perguntasse quem é Jonathan Laurindo, talvez daria para a gente descrever o Jonathan de uma forma simples em algumas linhas, porém Deus não, Deus já é muito mais complexo para descrevermos. Então como que nós vamos compreendendo quem é Deus? Através de duas coisas, através da revelação progressiva, daquilo que Deus o próprio foi revelando através da história, através dos anos, Ele mesmo foi se revelando, e usando essa revelação que Ele foi trazendo aos homens, ele foi dando características a eles, ele foi dando atributos a eles, é aquilo que a gente chama de atributos incomunicáveis, é aquelas características que só ele tem, e ele foi demonstrando isso através dos anos. A revelação progressiva, nós temos uma observância dela na carta escrita aos Hebreus. O escritor ele vai dizer que Deus se manifestou de várias formas no passado. Se manifestou também por meio dos profetas. E por fim Deus estava se manifestando através de Jesus Cristo. Então Deus usou essas formas de manifestação para mostrar ao homem quem ele era de fato. E isso nós chamamos de manifestações progressivas. A Bíblia começa dizendo que no início ele criou todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1. E a partir daí, os próximos livros todos foram contando as manifestações de Deus, como ele se comportava com o ser humano. Já com a terra pronta, o casal criado, a Bíblia diz que todo fim de tarde Deus se manifestava e se encontrava com esse casal. No encontro que ele tinha com esse casal, ele dava as orientações daquilo que ele esperava dos seres humanos e ele assim mostrava como seria o relacionamento dele com o homem. Agora nos últimos tempos, agora nos nossos dias, como que Deus se revela ao homem? Deus se revela ao homem através da tua palavra, através daquilo que foi registrado inspiradamente por ele próprio, a revelação especial dele dada ao homem, e ele também se revela de uma forma natural, através das coisas que ele criou. Então nós temos duas formas de observar Deus, através da sua revelação especial, aquilo que ele foi inspirando os homens a escrever, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada ou Palavra de Deus, e a revelação natural de Deus, aquilo que nós vemos, aquilo que nós conseguimos observar na natureza. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. Agora esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que criou o homem e se relaciona com o homem de uma forma harmoniosa, ele exige de nós que nós tenhamos pelo menos uma característica para poder ter um relacionamento com ele. A característica que ele exige de nós é a humildade. Por que a humildade? Porque ele revela ao homem aquilo que ele quer de uma forma muito pequena, porque Deus ele é infinito.
A nossa mente, o nosso pensamento, ele é finito, ele é limitado. Então, algumas respostas nós não vamos ter. Nós vamos ter as perguntas, mas nós não vamos conseguir ter as respostas, porque Deus revela ao homem aquilo que ele quer. Então, essa humildade, ela é exigida de nós, para quando chegarmos a um certo ponto e não conseguirmos resposta, a gente simplesmente confiar nele, a gente simplesmente acreditar nele. Na teologia, uma das formas que Deus usou para se relacionar com o homem foi através da teofania. E o que é a teofania? A teofania eram as formas que Deus usava no início. Porque no início Deus se apresentava ao homem, se relacionava com o homem de uma forma direta. Ele usava ou a figura de um próprio homem, ou a figura de algumas coisas, ou até mesmo a voz dele que era ouvida. Nós temos esses relatos na Bíblia. Nós temos relato de Deus se manifestando como um anjo. Nós temos um relato de Deus se manifestando como um homem de fogo. Nós temos um relato de Deus se manifestando como apenas com a voz. No livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 1, Deus aparece a Jó, sabe como o quê? Como um redemoinho. A Abraão, Deus aparece como um homem. Em Gênesis capítulo 18, nós temos a narrativa desse fato. Deus aparece a Isaac, Deus aparece a Jacó, mas quando chega a Moisés, Deus aparece para Moisés como figura de uma sarça ardente. No livro de Êxodo, Moisés narra várias aparições de Deus, como nuvem, como coluna de fogo, como nuvem escura sobre o Monte Sinai. Então Deus, ele se relaciona com esses homens dessa forma que Deus faz para se manifestar e mostrar ao homem quem ele é. A partir de Moisés, Deus vai começar a se manifestar ao homem de outra forma. Deus vai começar um relacionamento diferente com o homem. Deus vai começar a usar agora o que nós chamamos de profecia. Ele vai se apresentar ao homem, ele vai falar aquilo que ele quer falar ao homem, e essa fala, essa mensagem, ela vai ter um destino, ela vai ter um destinatário. Então esse homem vai ter a obrigação de levar a palavra de Deus adiante. É o que a gente chama de profecia. E a Bíblia chama esses homens de profeta. Então desta forma Deus vai usar para se manifestar, para mostrar quem ele é, para mostrar o que ele quer, para mostrar o que ele sente, para mostrar a sua vontade, para mostrar os seus sentimentos. Dessa forma ele vai se relacionar com o homem. Até João Batista. João Batista é o último profeta que fala em nome de Deus. A partir de João Batista, uma figura muito importante vai surgir. Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Deus em forma de gente vai habitar nessa terra. E aí, como o autor de Hebreus nos diz, essa vai ser a última forma que Deus vai se manifestar ao homem, de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa, de uma forma completa e clara. Jesus Cristo vai falar ao homem sobre Deus. Jesus Cristo vai se mostrar ao homem o que é Deus, e o homem vai conseguir ver Deus através de Jesus Cristo. E assim nós encerramos a revelação progressiva, a revelação que Deus faz ao homem de forma progressiva. Encerramos em Jesus Cristo. Todos aqueles que creram, que viram Jesus Cristo, que aprenderam os seus ensinamentos, que guardaram os seus ensinamentos no coração, esses sim viram a Deus. Foi dessa forma que ele fala aos seus apóstolos. Então a revelação que Jesus faz ao homem sobre Deus é a mais completa. É a mais completa por quê? Porque Jesus estava com Deus no princípio, porque Jesus era Deus. Ou seja, Jesus encerra essa revelação progressiva que Deus dá ao homem. Jesus traz a revelação completa, a revelação com autoridade. Agora nós vamos ver os atributos. No decorrer da Bíblia, Deus vai se revelando e vai mostrando ao homem alguns de seus atributos. O que é atributos? Atributos são as características de Deus, são as características do seu caráter, da sua essência, da sua figura. E na teologia nós dividimos esses atributos em duas classes: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos exclusivos de Deus, que não foi dividido com o ser humano, que ficou somente com ele.
Os atributos comunicáveis são atributos que Deus dividiu com o homem, que Deus comunicou ao homem no ato da criação, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Hoje eu vou dar exemplos de alguns atributos. No próximo vídeo nós vamos falar de cada atributo e mais detalhadamente. Então, quais são os atributos incomunicáveis que Deus tem? Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus tem no teu caráter o atributo da imutabilidade. Deus não muda, Deus ele é sempre a mesma coisa. E quais são os atributos comunicáveis de Deus que Deus comunicou ao homem? Deus comunicou ao homem a espiritualidade, a verdade, o amor, a misericórdia, a bondade, a justiça. Todos esses atributos, eles foram comunicados ao homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos esses atributos que Ele nos deu. Assim, nós concluímos esse vídeo sobre Deus, sobre quem ele é, sobre como ele comunica ao homem, como ele se relaciona com o homem, dizendo que não dá para provar cientificamente a existência de Deus. Ele é espírito e não dá para submetê-lo a testes científicos. O elemento indispensável para esse relacionamento é a fé. É necessário crer que ele existe e que a Bíblia é a sua palavra, e dessa forma que ele se relaciona conosco. E aí, o que você achou do nosso vídeo? Você concorda com isso que você viu? Você achou que é interessante compartilhar com algum amigo, com alguma pessoa? Faça isso então, dê o seu curtir aí nesse vídeo, comente, deixe a sua opinião, porque vai ser muito bom para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Até a próxima.